determinado tempo. E segundo, o sistema internacional nos fornece justamente o volume em metro cúbico e tempo em segundo para determinar a taxa de vazão. É na bacia hidrográfica que a quantificação do balanço hídrico se torna mais palpável. Por quê? Porque a gente consegue quantificar através de alguma forma, dessa fórmula aqui, na verdade, e a partir dessa forma, a gente consegue desenvolver um balanço efetivo sobre aquela determinada bacia hidrográfica. Assim, a expressão básica para o cálculo desse parâmetro é dada pela equação P menos E menos Q, mais ou menos ΔS, vai ser igual a zero. O que é que esse P significa? P significa o volume de água que se precipita sobre a área da bacia. A gente pega aquela área da bacia e determina, faz uma média geral de quanta precipitação por mês ou por ano, por estação, ocorre naquela delimitada área, que seria da bacia. O exão representa o volume de água que voltou à atmosfera por meio da evapotranspiração, o que é o volume total de água escoado pela bacia durante um determinado intervalo de tempo, nada mais é do que a vazão, né? O valor que é medido pela vazão do exutório durante o tempo analisado. O termo ΔS, a variação de espaço aí, corresponde às possíveis variações positivas ou negativas que ocorrem devido ao armazenamento no interior da bacia hidrográfica, principalmente por causa da água que fica retida, né, no subsolo, que seria o aquífero, e cujo fluxo é mais lento, na verdade, que o escoamento superficial. Só que geralmente esse ΔS, a gente meio que simplifica ele não é muito utilizado. A gente vai ver um pouco mais à frente. Mas ele serve para você ter a noção de que existem variações positivas e negativas devido ao próprio armazenamento no interior da bacia hidrográfica. Beleza? Aí, ó, exatamente. Em épocas de estiagem, por exemplo, em que o escoamento da bacia é controlado pela água subterrânea, ou seja, aquele fluxo basal, os valores são positivos. Já em períodos chuvosos, quando boa parte da precipitação acaba por infiltrar, os valores são negativos. Esses valores tendem a se anular em períodos de análise mais longos e, portanto, normalmente a equação do balanço hídrico fica restrita a vazão vai ser igual àquele volume de precipitação menos o volume de evaporação. É basicamente uma subtração básica, né? Quanto precipitou, menos quanto evaporou, a gente tem a vazão ali daquela bacia hidrográfica, bem simples. Na grande maioria dos casos, o cálculo do valor de vazão é feito no rio principal de uma bacia, aquele que concentra a água proveniente de todos os afluentes. Nesse caso, a vazão do rio é medida em metros cúbicos por segundo, novamente, considerando um intervalo de tempo determinado, permitindo a construção de um hidrograma que representa o comportamento da bacia. Então, a gente precisa construir esse hidrograma. Que hidrograma é esse? É basicamente esse aí, mostrando um eixo Y, vazão, o eixo X, tempo, somatório do fluxo basal, que seria dos aquíferos ali, e né, o somatório desse fluxo basal dos aquíferos com o escoamento direto. Isso vai nos fornecer uma vazão mais fidedigna, tá bom? E aí a gente consegue calcular e fazer todo o processo de quantificação, tanto de volume, como de vazão, como de velocidade, enfim. A gente descobrindo um item desse, a gente descobre o restante todo, né? Igual a gente fez na aula prática. A gente não tinha a velocidade do líquido, mas a gente descobriu a vazão através de quê? Fixamos o tempo, calculamos quanto de volume tinha de vazão naquele recipiente em determinado tempo, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos,
E aí a gente pesava. A gente sabe que 1 litro é basicamente igual a 1 quilo, né? Então a gente pesava, determinava em litragem, transformava litro para metro cúbico. A gente sabe que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. A gente transformava para metro cúbico depois, só transformação de unidade de medida. E depois a gente achava a vazão. Através da vazão achada, a gente sabe que vazão é igual a velocidade vezes a área. Então a gente tem a vazão e nós temos a área conhecida lá pela tubulação que nós medimos. Com isso, nós descobrimos a velocidade. Então já matou mais um fator aí de descoberta para a questão de conhecimento de termos, né, envolvendo a água. Travou aqui um pouquinho. Ah, permitindo a construção de um hidrograma que representa o comportamento da bacia. Exatamente. O hidrograma, ele, vou voltar aqui mais uma vez, o hidrograma, ele vai fornecer um gráfico para demonstrar o comportamento daquela região, né, daquela bacia. Mais uma vez, o fluxo basal mais escoamento direto vai nos fornecer um escoamento total, que seria a vazão aí. A vazão é a taxa de volume ou massa por tempo. Quando a gente fala de taxa, é sempre uma gradiente, não, mas quando a gente fala de taxa, qualquer taxa que está falando é sempre uma unidade por outra, né? Tempo, massa por tempo, volume por tempo. Existe sempre um numerador e um denominador. Unidade por tempo. Então, como mostrado na figura abaixo, com esse gráfico é possível identificar a contribuição das águas superficiais, seria justamente o escoamento direto, a escoamento superficial, e subterrâneas, que seria o fluxo basal. Além disso, podemos analisar os volumes de precipitação e evapotranspiração por meio de medidas como pluviômetros e lisímetros, né, ou imagens de satélite, respectivamente. Né? Esses lisímetros, justamente, nós utilizamos aí como o Google Maps, por exemplo, o Google Earth, que serve para a gente desenvolver alguns estudos em cima da parte de hidrologia, né? Bacias hidrográficas, reservatórios, fluxos, rios, lagos. Com isso, pessoal, a gente consegue elaborar um gráfico de balanço hídrico. Né? Lembra aí da equação de Bernoulli, balanço de massa e balanço de energia. Tudo isso é voltado, a gente precisa ter um balanço de, de todo o processo, não só de energia e de massa, mas também na parte de hidrologia, né? Para a gente ter uma referência, por exemplo, onde de dimensionamento de reservatórios, por exemplo, de cálculos de bacias hidrográficas, para a gente ter uma referência de como trabalharmos naquela região.
qual o material, qual o tipo de solo, tudo isso a gente precisa elaborar. Nesse caso aqui, o gráfico é de balanço hídrico, que nos permite ter ideia sobre os intervalos de tempo em que o balanço hídrico é positivo, ou seja, a precipitação é maior que a evapotranspiração, ou negativo, onde a transpiração ou a evaporação, né, evapotranspiração, é maior que a precipitação. Então, dessa forma, períodos em que o balanço hídrico é negativo, ou seja, houve mais transpiração ou evaporação do que precipitação, a quantidade de água infiltrada no solo é nula ou considerada mínima, o que prejudica a recarga dos aquíferos, tanto a recarga direta como a recarga indireta. Então percebam, apesar de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro serem meses muito quentes, são os meses que mais promovem, são mais acometidos com o fluxo grande de água, né? Com a precipitação. Então, por quê? Percebam que todo início de ano, final e início de ano, sempre existe um desabamento de terra, existe uma alerta para a defesa civil, tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo, nessas encostas, nas periferias, onde construíram de forma clandestina, vamos dizer assim, né? Então, sempre vai existir, não existe a contenção correta da declividade do solo. Então, podem prestar atenção, todo início de ano, todo final e início de ano, sempre ocorre uma barbaridadezinha assim, sempre ocorre um deslizamento de terra, desabamento de encosta, pela quantidade excessiva de água. Então você satura muito bem o solo e o solo saturado ele fica mais instável ali. Aí chega lá abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, você vê que fica muito baixo. Julho e agosto evapora mais do que precipita. Então já fica num ponto aí negativo, que para a gente não é interessante. Entretanto, no entanto, existem alguns fatores que também influenciam a análise da bacia hidrográfica, destacando-se principalmente os de ordem climáticas e fisiográficas. Quais seriam esses? Intensidade da precipitação. Quanto mais intensa, mais rápido o solo atinge a sua capacidade de infiltração. Ou seja, meses como janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro, mais facilmente esse solo ele é infiltrado e mais facilmente ele é saturado. Fisiografia, né? Área e forma da bacia. Quanto maior a área, maior o volume. E quanto mais compacta, maior a tendência de concentração no canal principal. Nós temos capacidade de infiltração. Quanto mais água infiltrar, menor será o escoamento superficial. Isso é óbvio, né? Então, se você não tem um solo saturado, automaticamente você não vai ter uma sobra, um excesso de água. Com isso, você não vai ter um escoamento superficial direto. Então, como eu estava falando, é algo muito mais intuitivo, né? É lógico e básico aí para a gente. Nós temos, quanto mais água for infiltrada no solo, menor será o escoamento superficial.
até atingir, obviamente, o nível de saturação, ou supersaturação. Aí começa a ter um excesso de água e vai ocorrer o escoamento do fluido, né? Mas enquanto ela estiver absorvendo, estiver infiltrando, ela não vai escoando superficialmente. Durante a duração da precipitação, quanto mais prolongado, mais intenso o escoamento superficial. Lógico, porque quanto mais prolongado essa precipitação, né, a duração dessa precipitação, mais tempo vai ter para o solo infiltrar, saturar, exceder essa água e escoar. Também é algo que espero que seja óbvio para vocês também. Permeabilidade do solo. Quanto maior a permeabilidade, mais água infiltra e menos escoa superficialmente. Perfeito. Então, qual água vai escoar mais? Vai permeabilizar mais? Arenoso, né? Um solo arenoso ou arginoso? Obviamente, o arenoso ele é mais permeável. A água infiltra mais e escoa menos superficialmente. Topografia da bacia. Quanto mais íngreme a bacia, maior a velocidade de escoamento. Isso também é algo muito mais intuitivo, né? Quanto mais íngreme, né, mais inclinado a bacia, maior a velocidade, né? Nós temos a gravidade incidindo aí na velocidade do fluido. Então, obviamente, se ele está mais inclinado, ele está mais veloz. É diretamente proporcional. No entanto, esses fatores são importantes ainda quando analisamos o escoamento superficial que ocorre numa bacia hidrográfica, de forma que existem algumas grandezas que podem ser estimadas para caracterizá-lo. Um dos principais fatores, mais uma vez batendo nessa tecla, é a vazão do rio, que expressa o volume de água que passa em uma determinada seção transversal por unidade de tempo, medida, mais uma vez, em metro cúbico por segundo. Só um segundo, pessoal. Professor, boa noite. Eu não sei se está acontecendo aí com os outros colegas aí, mas o áudio está cortando para mim aqui. Não sei se é minha internet ou. Quem está falando? Tá assim para mim também. O notebook está dando uma travadinha, não sei se está interferindo no áudio, né? Tá ficando mudo constantemente aí. Aí quando a gente já pega já o bonde andando já tá. Sim. Mas vamos acionando aí. Pausa assim, um pouquinho. Então, como eu estava falando, um dos principais fatores é a vazão, né? Vazão, para quem não lembra, mais uma vez falando, metro cúbico por segundo, volume por tempo, né? Essa vazão do rio expressa o volume de água que passa em uma determinada seção transversal por unidade de tempo. Em grandes rios, ou também pode ser verificado em litros por segundo. Isso vai depender da taxa que você quer determinar, né? Em córrego. Muitas vezes, para efeito de comparação entre diferentes bacias, é comum o cálculo da vazão específica, né, que seria esse Qzinho, Q minúsculo, que leva em consideração a área da bacia. Expressa, portanto, como Q, né, que é a vazão específica, vai ser igual a vazão volumétrica, ou vazão máxima, sobre a área. Então, a unidade de medida, ao final, vai ser metro cúbico por segundo vezes quilômetro quadrado. Professor, vai ser sempre metro cúbico por segundo vezes quilômetro quadrado? Nem sempre, você pode colocar também em metro quadrado. Mas como a gente está se tratando de bacia, né? Bacia é uma área imensa. Se você colocar em metro, aí vai ficar bastante grande. Então a gente coloca geralmente em quilômetro quadrado para facilitar e deixar algo mais sucinto e mais reduzido. Outro fator importante é o coeficiente de escoamento superficial, tido como Czão aí, também denominado de coeficiente de Runoff.
ele estabelece o quê? A relação entre o volume que escoa sobre a superfície do terreno, seria aí o ES, de escoamento, e o volume total precipitado, a precipitação total, PT, matematicamente simbolizadas na fórmula. Ou seja, o coeficiente de Runoff nada mais é do que você verificar o volume que escoa superficialmente e dividir pelo volume total de precipitação, né? O precipitado total que ocorreu naquela bacia hidrográfica. Lembrando, pessoal, que a gente está sempre falando da bacia, a gente está estudando apenas a bacia hidrográfica. Isso cai muito em prova de concurso, principalmente agora que vai, eu acho que já está o edital para sair da Embasa, sempre vai cair legislação, conceitos, tudo voltado à parte de bacia, rio, hidrologia, hidráulica, tudo mais. Né? Quando a gente fala de legislação, ontem mesmo dei aula sobre legislação e Plano Nacional de Recursos Hídricos, por exemplo. Então, sempre vai estar um entrelaçamento aí entre esses assuntos. Ô, professor, esse cálculo aí, no caso das questões de concurso, mata o que? Esse cálculo, umas 3, 4 questões, dá para responder? Dependendo. Depende muito do concurso, né? Tem concurso que bota uma questão dessa e bota um enunciado desse para uma questão só. Pronto. Mas, obviamente, a dificuldade dessas questões são bem menores, né? Porque você não tem capacidade, você não pode levar calculadora, então é algo mais intuitivo e pensativo do que propriamente bater cálculo e fazer... É tipo um raciocínio lógico que deve jogar, né? Assim, parecido. Isso. Uma mudança de unidade, por exemplo, né? Tem que estar bem afiado nessas coisas para não perder tempo. Mas, por exemplo, esse concurso que vai sair da Embasa mesmo, vai, com certeza, abordar assuntos desse aqui. De hidrologia, hidráulica, de vazão, de bacia hidrográfica, entendeu? De Plano Nacional de Recursos Hídricos, Plano Nacional de Qualidade da Água, tudo isso vai abordando. E, na verdade, acho que já foi aprovado até o edital, só tá previsto para sair, estava previsto para sair agora, no segundo semestre desse ano. Vamos ver se vai sair, né? Então, na prática, o coeficiente de Runoff nos dá uma estimativa percentual ou porcentual, considerando determinada cobertura do terreno, seria o solo, a vegetação densa, a grama, o pavimento asfáltico, o revestimento primário, alguns taludes, áreas florestais, terreno cultivado em vale, tudo isso ele nos fornece a depender do tipo de terreno. Professor? Da proporção da... Oi, pode falar. Boa noite, é Flávio aqui. Você consegue voltar ao último slide, por favor? Outra coisa, o senhor vai mandar esse slide aí para a turma aí? Não, eu vou colocar no grupo e também lá no AVA. Ok, obrigado. Só um instante. Isso. Se não puder passar, você avisa, viu, Flávio? Ok, obrigado por passar. Obrigado aí, professor. Então, o coeficiente de runoff, né, ou runoff, dependendo de como você falar, ele vai abordar e vai considerar determinada cobertura do terreno. Porque a gente sabe, né, que cada terreno, cada cobertura, ela tem uma permeabilidade diferente. Não sei se vocês já viram agora, existe um asfalto totalmente permeável. E ele propriamente já drena a água da chuva, enchente, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos. Eu acho que nos Estados Unidos, exatamente. Isso, em Salvador tem umas borrachas, né, nas vias, por conta de um acidente, numa curva, se eu não me engano. Né? Tem, exato. E eu vi nos Estados Unidos, exatamente. O pessoal chega com um caminhão. Oi? Aqui que também o pessoal usou também um asfalto desse aí no centro aí. O pessoal tá nascendo grama aí no asfalto todinho aí no bairro aí, toda a prefeitura instalou aí pouco tempo aí. Com certeza não foi querendo, né?
Verdade. Querendo não. Aí o que acontece? O cara vem com um caminhão-pipa lá nos Estados Unidos, o cara vem com um caminhão-pipa e abre totalmente a torneira do caminhão-pipa. Ou é do caminhão-pipa ou é do caminhão dos bombeiros, eu acho. E aí vem com um fluxo muito grande e o asfalto vai parecendo que não tá fazendo nada no asfalto. Enche um pouquinho e já, automaticamente já vai infiltrando, já vai absorvendo a água, né? Existe muito isso agora que o pessoal está fazendo, esse concreto permeável, um concreto bem poroso, em ambientes assim de jardins, um concreto bem poroso mesmo, ou pedras bem porosas, em locais de jardins, você precisa ter uma irrigação um pouco mais constante. Eles aproveitam a água da chuva para ir irrigando e infiltrando e absorvendo aquela água. Para você ter uma ideia, o valor de C, ou do coeficiente de Runoff, para o pavimento asfáltico é na ordem de 0,7 a 0,95, enquanto para que os solos arenosos, cobertos por vegetação rasteira em terreno pouco declivoso, esse valor passa a ser na ordem de 0,05 a 0,10. Menor. Então, pavimento asfalto, concreto, calçados e telhado. Nós temos aí o valor de... A gente sabe que a razão é entre escoamento e o volume precipitado. Então, escoou mais do que e o volume precipitou menos. Pavimento, cobertura de grama de solo pesado, solo arenoso, taludes, revestimento de concreto, cimento Portland. Então, percebam, se está mais próximo, vocês concordam comigo, se o valor está mais próximo de zero, é sinal que ele está escoando mais. É isso? Para vocês é intuitivo isso? Se o coeficiente de Runoff é a razão entre o escoamento e a precipitação, se eu estou escoando tudo que está precipitando, basicamente está tendo uma anulação, né? Uma simplificação. Se eu estou escoando tudo que está precipitando, eu tenho aí próximo de zero. Né? Não existe coeficiente. Se o escoamento é menor do que a precipitação, esse valor vai crescendo, né? Exatamente. Perdão. Contrário. Se o escoamento é maior do que a precipitação, esse valor vai crescendo, que é o sinal que está sendo pouco permeável, está sendo pouco absorvido. Por exemplo, o asfalto. Você absorve pouco no asfalto, então o valor é alto, 0,83. Né? O concreto já absorve um pouco, o concreto absorve até um pouco mais, 0,88. Deixa eu circular aqui para vocês verem. 0,83, 0,88. As calçadas já absorvem um pouco mais, então diminui esse valor. Então, quanto mais absortivo o terreno, mais próximo de zero é. Ô, professor. Oi? Se eu não me engano, quando foi fazer a construção do Açaí, que ali antigamente, o pessoal fez até um estudo, criava aquele lago, né? Na verdade. E aí o cara vinha com equipamento para poder tirar essa água que estava acumulada. E isso, tirando, tipo, saia aquela lama com água, né? Uhum. Dava abaixo. Então o solo ali absorveu, né? E teve uma parte também que, segundo algumas pessoas que estavam lá, me informou, a outra parte da água ela escoou para outro lado, que não tinha como mais pegar, entendeu? Ela desceu. Uhum. Aí, para poder ficar mais segura aquela parte, que quando vinha a parte estrutural do açaí, né? Da estrutura mesmo. Aí eu limpeza até umas horas, para o solo suportar, né? É Leonardo que está falando, né? Eu, professor. Ô, Leonardo, você falou que ele não puxava a água, dragava ali, jogava para o outro lado, ou a água automaticamente? A água saia para fora, saia a água, depois saia a lama.
Sim, beleza. da temporada da chuva de tempo. Só que algumas pessoas comentaram também que estavam lá que eles tiraram o máximo e depois a água escoou, segundo o cara lá que veio fazer o exame, escoou para o outro lado. Agora não sei, né? Pode ser a profundidade, não sei se foi conversa, mas a outra parte disse que ele escoou para o outro lado, onde ficava mato, né? Já uma distância. Que, segundo antigamente era um buraco ali. Ah, tá. Ó, primeiro ponto. Para começar a escoar, a gente precisa primeiro saturar aquele solo. Possa ser que o solo já tinha saturado, né? A gente não viu. Ele correu lá para o lado da vegetação, principalmente também pela declividade. Então, existe uma diferença topográfica ali, automaticamente a água... Professor, foi até bom você falar da parte de declive. Antigamente ali era uma serra de ter que passar para poder planar, para ficar na altura do... Uma serrinha assim, altinha, sabe? Foi contratado para poder planar. Acho que eles fizeram esse procedimento também, viu? Até te falar, para ficar na medida do asfalto. Entendi. Então eles já tinham a declividade do próprio terreno, né? Isso. Tem que fazer um aterramento. Exato, fizeram um aterramento. Aí geralmente você utiliza esse aterramento em entulho mesmo, ou solo argiloso, arenoso, que são solos também que vão, de certa forma, precisar de uma absorção, né? Eles têm uma certa índice de inchamento, um índice de absorção, só que chega um momento que ele vai saturar, obviamente, e vai ter que escoar. A gente precisa ter essa vazão, esse escape aí dessa água. E se ele utilizou o tipo de material mais pulverulento, né, principalmente numa parte mais argilosa, eu acho que a maioria do terreno aí do solo de Jequié é mais argiloso, alguém sabe dizer? Porque se for... Ô, professor. Oi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Eu tô daqui, olha, estou aqui observando vocês, porque, na verdade, a cidade de Jequié, na verdade, uma grande problemática em relação a enchente, inundação, está relacionada a isso, né? Porque Jequié, ela se encontra meio que num buraco, não é verdade? Exato, aquela erosão aberta, né? Como é que chama? A cidade foi projetada com, assim, um buraco, realmente, né? Com aquela bacia, na verdade, né? Isso. Mas Você sabe de Jequié, sentido Ilhéus aqui, por exemplo. Você sobe um ladeirão, meu Deus do céu. Ou seja, ali já é um princípio de que, assim, parece que Jequié está rodeado de montanhas, né? Basicamente. Então, todo escoamento ele vai para Jequié. Então, se Jequié não tiver um sistema de drenagem efetivo... Não tem. O problema é esse, entendeu? Não tem. O problema é esse, que não tem. Aí acaba afetando, né, a cidade inteira. Exatamente. Tem muita ladeira. O Jequié tem muita ladeira. Ô, professor. Pode falar. Veja bem, eu trabalho com instalação de plantação de poste e o solo de Jequié é muito rochoso, na verdade, viu? Comparado às outras regiões aí. É muito rochoso. A cava geralmente fica em torno de 50, 60 centímetros, 1,5 metro. Aí já forra já de cascalho embaixo já. Sim. Ô, professor, Se ele é predominantemente rochoso, então ele é um bom terreno para construir de estabilidade. Eu fiz uma pequena pesquisa aqui, fala que Jequié, ele contém argila citosa moderada muito pequena. É que ele informa isso, entendeu? Mas, tem muita pedra em algumas situações da cidade, entendeu? Tem mais aquela areia vermelha, que é o... Argila. Argila, exato, demais. Então, ele fica mais pro canto, né? Acho que mais para cá na cidade, acho que não sei, acho que não. Mas aqui fala no projeto, né, da cidade, da região, fala que tem argila situosa moderada, muito pequena, os blocos. Na vez que eu fui aí para dar aula, eu fui fazer uma medição com um colega meu, acho que eu falei com vocês. Então, eu fui naquele novo condomínio que estava fazendo, falei um condomínio de várias casinhas massa. Agora é muita ladeira, velho, o condomínio. Onde é que é o Pindorama? Não, Pindorama não, deixa eu... São
Para um Ela vai condomínio. diretamente pela Oasis, ali, lá pra cima. Cara, eu não sei andar muito em Jequié. Deixa eu ver se eu tenho uma foto que É eu um cheguei condomínio novo que estão fazendo agora, professor. É próximo ao Poliduto ali, não? aqui, deixa eu ver. É Ó, Morada do professor. Vale. Morada do Alvorada. Vale. Árvore é lá pro lado Na morada do Poliduto ali. Rapaz, É. exatamente. O solo, eu gostei muito do solo lá, aparentemente, viu? Só indo lá, gostei muito do solo. E foi todo. Essa questão do. Pode falar. Pode falar, pode falar. Não. Fica à vontade. Desculpa, pode continuar. Depois eu falo. Aparentemente, quando eu fui lá, só no tato mesmo do olho clínico e você movimentando lá, eu achei o solo muito bem estável, né? Foram fazendo, já que era inclinado, eles foram fazendo patamares e as casas eram construídas nesses patamares. Eu só queria saber exatamente que tipo de solo era esse. Achei muito bem compactado, um solo com muito cascalho, né? Mas eu queria determinar exatamente que solo é esse. Parecendo que é uma argila e junto com cascalho, não sei, mas eu achei bem É estável. uma mistura, é uma mistura. Isso. Deixa eu ver se tem umas fotos aqui. Eu estava olhando aqui, agora no dia 21 de outubro, Sim. anunciaram que a prefeitura de Jequié autoriza investimento de 2 milhões em drenagem com recursos próprios do município. Ou seja, essa drenagem é justamente pela questão do mau escoamento, né, das chuvas, das problemáticas que Jequié vem sofrendo há muito tempo, né, com a questão da chuva. Quando chove aí bastante, sempre acontece um enchente, uma inundaçãozinha? Muito inunda. Tem alguns bairros que Só rodoviária, de um coinho todinho a descer. Fica cheio assim, é? Fica. A rodoviária de Jequié é um dos primeiros, mas a feirinha de Joaquim Romão. Pega ali a Coinho, é o Coinho, pega o Barro Preto e o Inferninho e o Barro Preto. Aí vem aquela água de lá descendo e vem fora a ladeira da acesso da rodoviária também, que pega Santa Luzia. E naquela parte da Santa Luzia tem tubos, né? Que está entupido, na verdade. Aquelas encanações de camiseta, né? Como é que chama? Esse é o nome que dá. Feito de concreto. Como é o nome daquele? É camiseta, né? O pessoal chama. Né? Não sei o que você está falando, não estou conseguindo entender direito. É o sinal. Eu estou falando que o entupimento que tem lá na rodoviária, por conta de lixos e assim outras coisas. Ah, sim. Entendeu? Aí tem umas camiseta, né? Caneletes, que eles colocam para poder drenar a água, para deixar para o rio. Então, canaleta? Canaleta, isso. Ah, tá. Uma dessas 6 canaletas estão entupidas, entendeu? E tem 2, 3 que estão funcionando. Segundo moradores que já trabalham na Embasa há muito tempo, me informaram. Ô, Leonardo, e o que é que a gente poderia fazer, por exemplo, aí nessa canaleta para evitar que ela entupisse? Uma coisa simples que a gente poderia fazer aqui. Canaletas, nesses dutos, nessas valas, para que a gente evitasse o entupimento desse fluxo de água. A gente está indo lá, vendo e está vendo que está entupindo sempre, né? Toda vez que chove, entope. O que a gente poderia fazer de primeira mão, assim? A gente olhando a vala. O litro... Não, pode. Essa pergunta é para ele, mas para todo mundo, né? Eu não entendi não, professor, a pergunta, porque está cortando aqui a sua fala. A gente está indo lá visitar esses locais, né? Eu, você, como responsável lá do local. E tem as canaletas, essas valas. Toda vez que chove, ela entope, né? Esse entupimento é devido a, sei lá, descarte equivocado de resíduos, enfim. Independe disso. O que é que a gente poderia fazer? Qual a primeira ação que a gente poderia fazer aí, rapidamente para evitar esse grande entupimento? Nessa vala, nesse condomínio, hein? Essa água poderia ser filtrada, né?
Poderia ser. Eu acho que poderia ser alguma coisa que filtrasse, não é filtrar. Para Boa. evitar que o lixo, né? Não seria nem. Que o não lixo seria- passe. entendi o que você está falando. Entendi, Nair. Não seria a filtragem propriamente dita, mas seria algo. Tipo cheiros, não, professor? Oi? Azeite. Exatamente. Isso, exatamente. Mas poderia. Eu entendi, né? Do seu ponto de vista, de filtrar seria de fazer uma retenção, né? Isso, exatamente. Ah, tá. Então a gente poderia colocar grades, né? O primeiro ponto que a gente faz é um gradeamento para evitar que esses resíduos sólidos eles passem e entupam a rede. Exatamente. O gradeamento. A gente precisa fazer um gradeamento para primeiro ir pegando a parte mais grotesca, né? A parte mais... Ô, professor. Oi, pode falar. Professor, esse gradeamento não seria um pouco arriscado, né? Haja visto que assim, até a educação do povo, né, não colabora, né? Eu acho assim, eu vou tirar como exemplo. Eu estava lavando aqui o pátio daqui de casa, e aí eu tinha cortado algumas plantazinhas lá, tinha algumas folhas. E essas folhas, elas desceram com a água e ficou em cima do ralo. Aí, resultado, a água empoçou. Então, se a gente dificultar um pouco o escoamento da água, tenho certeza que vai entupir e a água vai acumular ali, vai trazer mais transtorno do que se o lixo tentar descer, né? Primeiramente tinha que educar o povo, né? Mas na última opção... Chegou no ponto primordial. O que acontece? Eu acho. Aí, como a gente não tem... Eu vou falar a gente, né? Para englobar todo mundo. Mas como a gente não tem essa educação efetiva, o que acontece? A gente deveria colocar essas grades e haver uma limpeza das grades de forma periódica. Aí sim. Porque aqui no meu bairro, por exemplo, a gente tem uma vala aqui no meio do bairro, né? Que é da rua principal aqui. Existe esse gradeamento porque todo esse resíduo vai parar direto na praia. Esse gradeamento, cara, quando chove muito, entope porque tem muito lixo, né? Muito resíduo, cadeira, é loucura. E o que acontece? Aí tem que vir a retroescavadeira e limpando. Eu acho que é melhor segurar aqui na nossa valeta e limpar do que ir para o mar. Que se for para o mar, para a praia, eu acho que é pior. Então, é melhor diminuir o mal aqui do que... Professor, seria também mais fácil, complementando a ideia da nossa amiga aí, Nayane, tá falando? Nayane e o outro, só para complementar, colocaria um aviso, uma placa ou um ato social que o engenheiro pode contribuir também, que eu sei que há a ver também, com a serviço social também, para poder avisar a população, né, depois da construção das grades, né, para evitar o contato e também doenças, né, que até o nosso curso de gestão de saneamento ambiental fala também, que nós podemos ter esse direito de alertar a população também para ser solidário, né, fazendo uma campanha ali durante a semana e para ensinar a população como cuidar, ser ético contra ao lixo, né, para não jogar o lixo dentro da parte, não só a parte de saneamento básico, né, dos esgotos que passam por dentro, como tem aqui no Rio de Jequiazinho, né, o povo joga muita coisa ali, botasse um alerta, eu acho que seria também viável, né, e a educação do povo, né? Eu vou fazer um pouco do advogado do diabo não, mas eu odeio ser pessimista, mas nesse caso você tá me forçando a ser pessimista. Por quê? Cara, isso é muito utópico, entendeu? É muito fora da nossa realidade. Porque se você parar para ver, tem placa em tudo que é lugar de não parar, não estacionar, a pessoa vai e para. Você acha que uma placa dessa, ela é importantíssima, obviamente, não estou dizendo que vai descartar essa possibilidade não, mas ela não é um programa assim, chamasse a população da região ali, por exemplo, da rodoviária, chamasse aquele povo, né, entrasse em contato, porque eu sei que no bairro tem um presidente ali do bairro. Chamasse algumas pessoas, convocasse a ele em casa, ligando para o prefeito. Por isso que eu falei que o engenheiro pode entrar em ação com a assistência social para ver o nome de cada uma das pessoas das ruas e entregar se explicando, né? Falando sobre que vai ter a nova ação
na construção dos esgotos, de que tá, vai mexer, vai botar a grade para não jogar lixo, vamos ser mais éticos, botar uma pracinha próximo, entendeu? Para isso trazer uma diferença. Mas sempre tem uns danados mesmo. Eu concordo. Sinceridade com gente viu, pessoal? Pode falar. Um dos primeiros tratamentos, ou que na verdade o primeiro tratamento, né, o tratamento preliminar do esgoto é justamente esse, é gradeamento. O segundo, caixa de areia. Cara, é muita bagaceira, velho, muita bagaceira mesmo. Só não tira muito lá, porque nas elevatórias também tem que ter, porque senão a bomba fica entupindo toda hora. Aí acaba tendo também, boa parte desses sólidos fica na elevatória. Tem de tudo, tem de feto, infelizmente tem de feto, até absorvente tem. Tampa de desodorante e tudo. Cadeira, sofá, pedaço de... Espalhar naquela região no cesto de lixo, né? Eu acho importante a questão do gradeamento, porque assim, vai evitar que esse poeiro, essa passagem, ela sofra maior transtorno, né? Porque uma coisa é você tá vendo ali, você poder tirar aquele entulho, outra coisa é esse entulho tá uma parte mais profunda, aí tem uma questão de ter que mexer na estrutura desse poeiro, tudo, entendeu? Acho que é todo um transtorno, né? Quando deixa isso. Além da questão dele ir direto para o mar e outros lugares que não devem. Exatamente. Posso passar, pessoal? Passa aqui o slide, viu? Aqui, outra grandeza muito analisada é a altura linimétrica, né? Seria justamente a capacidade de altura que a água pode chegar, né? Que se refere à altura que o nível da lâmina d'água do rio atinge em um determinado momento em relação a um nível de referência, denominado de posto fluviométrico. O histórico dessa altura define eventos de cheia e inundação. Então, toda cidade tem um histórico de cheia, que ela serve como base para alguns cálculos de dimensionamento também. Então, nós temos a situação normal, o azul mais escuro. Quando ocorre uma enchente, nós temos um limite aí de altura, e a inundação é quando passa desse limite, né? Então, geralmente, aí a gente pode colocar que quando chove em Jequié, sempre está entre enchente e inundação, né? Infelizmente. E as cheias é o período em que o curso d'água atinge um nível mais elevado que o normal, mas mesmo assim a água mantém-se em seu leito regular. A inundação, por sua vez, representa o evento hidrológico em que a altura linimétrica extravasa o leito normal, causando assim um transbordamento de suas águas, podendo causar prejuízos materiais e humanos. Graças a Deus, pessoal, o nosso país ele não sofre de eventos de natureza assim, de grande porte, né? Furacões, terremoto, tsunami, porque assim, a gente já vive num país tranquilo e que tem esse caos todo. Se tivesse esses intempéries naturais aí, o negócio ia ser bem pior. O escoamento superficial em rios possui determinadas particularidades e deve ser analisado com atenção, principalmente quando o fluxo de água é turbulento, né? Isso aí, para a gente já está estudando comigo hidráulica e hidrometria, nós temos 3 tipos de escoamento, né? Escoamento turbulento, laminar e de transição. Vai depender do número de Reynolds aí. A gente aprende a calcular ρVD sobre μ, ou ρdV sobre μ. A gente vai ver isso mais à frente, quem for pegar hidráulica comigo, semestre que vem, se eu estiver ainda, né, ministrando essa matéria. Ou se eu estiver ainda na instituição.
Nesse tipo de escoamento, as linhas de fluxo misturam-se, cruzando-se de forma complexa e causando turbilhonamento das águas. Seria isso, é porque a gente está tratando com fluxo turbulento. Então, vai causar, obviamente, um turbilhonamento, né? Vórtice, movimentação desordenada desse fluido, dessa água. Situação que ocorre geralmente em períodos de chuvas intensas e aumento de vazão fluvial. Quando existe esse aumento de vazão fluvial, chuvas intensas, é muito conhecido e é muito visto em ambientes de cachoeiras as chamadas trombas d'água, né? Que é um perigo imenso. Toda vez que eu vou visitar algum local assim, Chapada Diamantina, esses locais de Minas Gerais, né, Capitólio, essas coisas assim, que tem queda d'água, cachoeira, eu sempre fico muito atento, né? Porque às vezes chove lá na montante, lá em cima da montanha, e esse fluxo de água aqui embaixo está tranquilo, está solzão, tal, mas vem um fluxo de água, uma tromba d'água arrastando todo mundo e tudo. Se tiver pela frente, tem que ficar bem esperto quanto a isso. E às vezes chove em uma distância grande, né? Digo quilômetros. Mas de 15, 20 quilômetros, mas que está interligado e uma hora chega lá embaixo. E ela vem de uma força gigantesca. Professor, teve, se eu não me engano, em Minas Gerais, foi um fenômeno, né? O temporal chegou entre a serra e chegou a chover num local. E quem estava tomando banho na cachoeira, que a água estava bem pouca, né? Batendo na canela, ela veio com tanta força que matou algumas pessoas. 2 ou 3 pessoas. Foi em Minas Gerais, se não me engano, esse caso. Eles têm um nome que eles chamam de fenômeno climático com cabeça d'água, né? Fenômeno. Tá tomando banho. Tromba d'água, né? Tromba d'água. Ó, aí o pessoal tá tomando banho aqui. Normal. Acho que foi esse aí, não foi não? Essa reportagem? É um vídeo de drone aí, ó. Tá todo mundo tomando banho. Aí começa a aumentar o fluxo de água. Lá em cima, ó. Começa a aumentar o fluxo de água, ó. Perceba que, ó, o cara já foi arrastado aqui do lado. Pronto, fração de segundos. Dá até medo. E, ó, 2, 3 pessoas foram arrastadas aqui, ó. 2 senhoras desceram. Pronto, olha como é que ficou a cachoeira. Que loucura ficou. Pelo vídeo aqui dá para ver, foi questão de começou 31 segundos. Com 51 segundos já estava assim. Ou seja, 30 segundos chegou essa loucura aí. Meu Deus. O pessoal se segurando na rocha, tem esse cara aí sozinho. Arregaçou. Aí, E onde foi isso mesmo, hein, professor? Tá parecendo Mariana. Eu acho que é Mariana aí, não? Minas Gerais? Deve ter algum lugar aí. Lá tem essas cachoeiras brabas. Mas eu já ouvi na Chapada também acontecer isso também. A Chapada sempre tem essa... Tanto que o guia, quando ele fica na cachoeira, ele vai mais pela margem. Porque, justamente por causa disso, porque quando a água vem, a força vai toda, né, por quem estiver justamente no meio. Os guias eles ficam mais pela margem, assim. E também houve isso aqui em alguma cidade próxima a Jequié. Foi, não foi? Foi, invadiu a cidade. Houve. É porque eu esqueci. Eu sei que eu tenho uma amiga minha que ela é de Boa Nova, Valentim, uma coisa assim. E foi próximo lá, porque ela falou que as pessoas, muita gente ficou sem casa, foi assim, terrível. E isso ocorreu, acho que pelo período da noite, ninguém imaginava. Entendi. Eu acho que eu sei onde foi, só que não tinha cachoeira, não. Acho que foi não foi cachoeira, não, isso. Taquara.
E eu acho que foi alguma Choveu em coisa Jaguaquara. relacionada ao rio, né? Choveu em Jaguaquara. E aí o pessoal tudo afunilou. Porque o riozinho quase não desce mais nada, praticamente. Aí o pessoal tudo afunilando. E algumas fazendas foram criando tipo barragens. E aí choveu lá em Jaguaquara, forte. Aí em Itaquara não choveu, não. Aí de uma hora para outra, meu irmão, chegou uma água doida lá em Itaquara e rompeu as barragens, as represas. E aí foi algo assim, ó, parecendo esse vídeo aí, questão de segundos e mudou a cidade, o centro. Hoje tu não tá com. Não tá. Ô, professor, aí foi em Guaiapé, no sul de Minas, viu? Aquela que a gente viu? Isso. É da cachoeira. É um parque ecológico que tem lá. Entendi. Ali é um parque ecológico, entendeu? Que o povo... Goiânia também acontece muito isso. Chapada dos Veadeiros. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Ó, perceba que tá um fluxo bem tranquilo aí. Aí tá vindo a tromba. Velho, é muito rápido. É muito rápido. Só que se você estiver próximo aí, você tem que ficar muito atento nesses locais. Eu já fico aqui em Jequié, bate uma loucura dessa aí. Em Jequié também tem umas cachoeiras, não tem? Eu acho. Um 19, tem um 19 ali. Do nada aquela água caindo Olha lá, do nada. ali. Bicho pega. Arrastando. Aqui na minha cidade, aqui é 40 quilômetros de Jequié. Qual cidade que é? 40 não, 50 quilômetros de Jequié. Aqui tem muita cachoeira, muito rio. E aí o rio, ele passa por dentro da cidade, né? De vez em quando tem uma inundação brava aqui. Mas assim, não chega a deixar ninguém estar brigado, mas a água invade casa e tudo, assim, sabe? Ih. Que cidade que é? Itagi. Itagi. Isso. Pois é, tromba d'água é complicado. Então esse fluxo aí, essa vazão, tem que ficar ligada justamente porque pode estar um clima muito tranquilo aqui pra gente, né? E aí vem essa vazão e esse fluxo de água turbulento, vem com vórtice, vem arrastando um tronco, vem muito forte, vem muito forte. E aí, geralmente tem chuvas intensas, né? Ou seja, janeiro, fevereiro, março, novembro e dezembro. A gente acha que junho, julho, agosto, porque é mais frio, chove mais, mas muito pelo contrário. A precipitação é muito mais no verão. Eu acho mesmo que a Chapada agora, pelas postagens que eu vi, né, do pessoal que tem ido nessa época agora, a força da água tá muito intensa. E assim, eu já fui na Chapada e não vi aquela força da água na intensidade que eu tenho visto as pessoas postar agora. E aí eu acho que tá mais propício a acontecer isso que você tá falando, né? Acontecer as trombas d'água, porque a água de lá, quando o pessoal posta, chega a tá barrenta, sabe? E assim, você vê mesmo na imagem, assim, que tá bem forte mesmo a água lá. Ou seja, se ela tá barrenta, ela tá tendo uma movimentação muito maior, né? O leito roxo. Pois é. Ô, professor, mudando um pouco da cachoeira aí, o senhor falou sobre os vulcões. Eu queria entender aquele procedimento do vulcão que naquela ilha que teve uns problemas, que poderia vir um tsunami de lá para cá, para o Brasil. Há uma possibilidade do vulcão de ele secar quando ele entrou em erupção, ter aquele contato na ilha. É claro que uma boa parte ela vai secar, a outra vai continuar caindo no mar, no oceano, né? Sim. Há uma possibilidade de ela trincar a ilha? Não, né? Trincar a ilha? Sim, com certeza. A do peso, né? Com certeza. Com certeza. Ixi, então tá lascado. Não, por quê? Não. Cara, a gente quebra, a gente tem falhas de 200 quilômetros causadas por um terremoto, né? A gente tem falhas muito grandes. Então, o vulcão também ele tem uma potência muito grande, de poder de ação muito grande. Ele pode trincar, sim, sem problema nenhum. Agora, não sabe se vai trincar, mas a capacidade dele de trincar existe, sim. Existe uma falha chamada de... Deixa eu ver aqui, eu acho aqui no Google. É uma falha geológica sinistra. Os engeologistas, sei lá,
publicou lá falando que pode trincar, e se trincar, o bicho pega. Aí, Essa lógica é a mais... retado. Essa trincagem acontecia? Esse aqui não foi vulcão, não. Esse aqui foi um terremoto. Mas essa falha, ela é muito... nos Estados Unidos, exatamente. Deixa eu ver aqui. Essa falha acho que tem 200 quilômetros, se eu não me engano. Cara, a natureza é sinistra. Sinistra mesmo. Tu é doido. 700 aí, ó. Magnitude de 8,7 e 9,2 graus na escala Richter. San Andrés, isso. Falha de San Andrés. Vamos ver quanto. Aí. 1,1 mil quilômetros. Nem 200 quilômetros é. Não, aqui é falha da província, perdão. Aqui é... Então... Aqui. A falha de San Andrés é gigantesca. A rachadura visível de aproximadamente 1.300 quilômetros de extensão. Essa falha teve. Então, assim, um vulcão entrar em erupção, para ele gerar uma onda de tsunami, que já é gigante, imagina para ele trincar onde ele está ali. Meu Deus do céu. Altamente possível. Altamente possível. O geologista falou que sobre uma preocupação entre eles lá, né? Que se isso acontecer, pode sim, pelo peso do vulcão, e que ela tá secando, ela tá assim, vai causar um dano grande, né? Mas está em alerta lá o processo daquela ilha. Não tá falando de secando, tá falando de quê? Secando o quê? O magma, a lava dele? É a lava do lado, entendeu? E naquela quase na descida, porque ela abriu, ela tem, na verdade, ela quando estourou, né? Ela desceu, a primeira foi para o mar. Só que aí ela continuou descendo ainda, e espalhando nas laterais. Do que foi espalhando, ela abriu outro buraco, hoje já tinha outro vulcão do lado, assim, a 20 a 30 metros. Abriu outro, estourou de novo. Entendi. Tu tá entendendo? Entendi. Eu pensava que era uma, é duas lá. Na verdade, isso às vezes não teve local para liberar essa energia e achou um local frágil, né? Porque vai romper sempre em um local frágil. E às vezes ali achou um localzinho frágil ao lado e rompeu também. Exato. Agora é aquele enxofre, né, que fica o óxido, né? As cinzas vulcânicas é bem tóxica. Então, assim, é totalmente possível acontecer uma situação dessa. Aquele último tsunami que deu, acho que não foi em Tahiti, na Indonésia, não sei, ele conseguiu abalar, ele mudou a inclinação do mundo em 0,01 grau, pô. Tá. A inclinação do planeta mudou, imagine aí. 0,01 grau, não é nada, professor, não é nada, é muita coisa, pô. É muita coisa. Você não tá sentindo que você tá um pouquinho de lado, não, hein? Não é? Esses dias aí, tem pouco tempo que teve um tremor de terra aqui, né? Aqui na Bahia. Foi no Recôncavo Baiano. A gente olha pra casa da gente, a nossa casa tá meio de lá. Tá meio de lá. Foi no Recôncavo. Existem alguns abalos físicos que acontecem que são imperceptíveis, né? Obviamente. Mas esse aqui já foi num grau bom da escala Richter que aconteceu aqui. Meu pai. Então, assim, tá parecendo que o cerco tá fechando, né? As coisas estão ficando mais assustadoras. Verdade. Complicado. Então, alinhado ainda, pessoal, a esse fator é comum em regiões montanhosas próximas ao litoral a ocorrência de rios meandrantes. O que seriam esses rios meandrantes? São esses rios que causam essas curvas, assim, eles são bem mais
bem mais sinuosos, né? Melhor falando. São os rios que formam braços e meandros constituindo uma trajetória sinuosa. Nesses rios, as linhas de fluxo de maior velocidade. Peraí, que acho que alguém está com interferência. Acho que é o Leonardo. Posso ver, né? Eu vou botar no Google aqui rapidinho. Eu acho que é o ventilador, Nayane, que estava aí. Nesses rios, as linhas de fluxo de maior velocidade das águas seguem um padrão específico em que a maior velocidade encontra-se no centro do canal, isso é óbvio, né? E próximo à superfície da água nas porções mais retilíneas. Por que a velocidade está no centro do canal, professor? Porque no centro do canal não existe força de atrito como nas laterais, né? As águas, os fluidos nas laterais, eles têm uma força de arrasto, de atrito muito maior. Então a velocidade se torna menor. E no centro não tem nenhum atrito aí sendo visto, então a sua velocidade é maior. Mas deslocam-se para a parte externa do meandro e abaixo da superfície da água, nas áreas de curvatura mais acentuada. Esse comportamento faz que o rio eroda, né? Ou seja, cause uma erosão, os sedimentos e os solos da parte externa dos meandros de forma acentuada e deposite-os na parte interna do meandro ou carregue-os para regiões ajusantes. Né? Ajusante já é próximo do deságua. Deságua o quê? Da deságua, perdão. Então, por causa dessa dinâmica, pessoal, essa dinâmica, quando eu falo dinâmica, é dinâmica fluvial, é comum que em canais com margens pouco estabilizadas, com solos expostos ou vegetação rasteira, toda a sua borda perca a sustentação, contribuindo assim para o avanço da erosão das margens e, consequentemente, com a perca da área adjacente ao rio. Essa condição se agrava em solos arenosos próximos às regiões urbanas, ocupadas por construções na beira do rio. Por que nos solos arenosos? Porque no solo arenoso você consegue ter uma maior infiltração e você não consegue compactá-lo. O solo arenoso ele não é compactável. Se você quiser compactar uma areia, você não consegue. Você faz com que ela fique um pouco mais... você consegue conformá-la de acordo com a forma que você está utilizando, mas não compactar como argila, por exemplo. Né? A infiltração é o elemento mais importante para as águas subterrâneas. Para que isso ocorra, no entanto, existem alguns fatores que influenciam o volume e a velocidade da água que infiltra. Isso é algo que a gente já viu aí na aula de hoje. Né? O tipo do material que aflora na superfície terrestre e a característica de todas as camadas pela qual a água passe é determinante. Solos, isso voltando, né, para aquele coeficiente de Runoff, por exemplo, a gente sabe que a depender da superfície, nós temos camadas e características diferentes para a água em determinado tipo de solo, em determinado tipo de material. Solos e sedimentos arenosos e permeáveis, rochas com boa permeabilidade e ou fraturadas permitem, assim, uma melhor penetração da água no subsolo. Também é algo bem óbvio. Contrariamente, materiais mais argilosos e rochas ígneas e metamórficas, pouco fraturadas, elas são desfavoráveis para esse processo de infiltração. A espessura do solo, sedimento, também exerce papel significativo, retendo a água temporariamente, filtrando-a e liberando-a lentamente. Entretanto, há uma porcentagem da água que é absorvida pelo solo e utilizada pelas plantas, e dessa forma não contribui para a recarga do aquífero. Beleza? Essa aqui é a capacidade de infiltração em relação ao solo arenoso rico em cascalho, solo argiloso. Então, o solo arenoso ele infiltra muito mais que o solo argiloso. E o solo florestado infiltra muito menos que o solo careca. No solo careca ele tem uma infiltração maior. Aqui também a relação da umidade em relação à porcentagem de volume e a sucção, da areia, do silt e da argila. Outro fator importante é a cobertura vegetal, como a gente tem batendo nessa tecla e vem falando. Ela afeta de duas formas distintas, né? Uma delas é a possibilidade de interceptação da água, impossibilitando boa parte da precipitação atingir o próprio solo.
E a outra é a geração de caminhos preferenciais pelas raízes das plantas, acelerando assim o processo de infiltração. A topografia também vai ajudar, ela influi, ela age de forma direta nas regiões com depressões que permitem o acúmulo de água, favorecendo a infiltração, enquanto em porções íngremes favorece o escoamento superficial. Depressão é o acúmulo de água, né? Aquela é o que Jequié se torna. Jequié é uma cidade desenvolvida, sintetizada numa depressão. E quando existe inclinação ou porções íngremes, favorece o escoamento. Então, com relação à precipitação, pessoal, é notável que quanto melhor a distribuição das chuvas, maior a infiltração, visto que dessa forma a velocidade de infiltração segue um ritmo similar ao volume precipitado, ou seja, taxa de precipitação e taxa de absorção ou infiltração iguais. Então a gente mantém ali, forçando bem a equação de Bernoulli, a taxa de entrada tem que ser igual à taxa de saída, o fluxo de entrada tem que ser igual ao fluxo de saída. Ao contrário, chuvas intensas e concentradas infiltram menos, visto que a taxa de infiltração é menor que o volume precipitado. Está chovendo muito, a infiltração não está acompanhando a taxa de precipitação, então vai ocorrer sim um excesso de água e vai começar a ter o escoamento desse fluido, tá bom? Finalmente, o tipo de ocupação do solo exerce um dos mais significativos efeitos. Lembra que todo local, todo bairro, existe uma lei de uso e ocupação do solo. Por quê? Porque cada bairro tem o seu solo determinante. Isso vai influenciar diretamente na capacidade de inchamento, capacidade de infiltração, capacidade de escoamento daquele fluido. Então, por isso que você vai construir uma casa num bairro aí de São Joaquim, ou Joaquim Romão, no centro, no Jequiézinho, ele tem especificações distintas, né? Uma área coberta total. Em bairro tem que ter uma área aberta, uma área externa. Você tem que ter tantos por cento de área verde, tantos por cento de... Enfim, ele determina isso, a própria prefeitura fornece isso para a gente. Em áreas urbanas, em processo de urbanização, a pavimentação e as construções impedem o avanço da água para o solo, comprometendo assim a infiltração. Por isso que nós temos aí lei de uso e ocupação do solo. Nas áreas rurais, o desmatamento, manejo de áreas cultivadas sem a prática de terraceamento, pisoteio do gado e posterior compactação do solo tem causado a diminuição da porcentagem de água que infiltra e que, consequentemente, atinge o aquífero. Já entrando na parte de fundamento, né, pegando o gancho, entrando na parte de fundamento da hidrologia, existem duas propriedades básicas para que a unidade geológica, ou seja, a camada ou o conjunto de camadas de solo e rocha, consiga armazenar e distribuir água no subsolo. A primeira delas é a porosidade, né? Permeabilidade é diferente de porosidade, né? Que corresponde à razão formada pelo volume de vazios com a relação do volume total da rocha ou do solo, multiplicado por 100 para nos fornecer justamente a porcentagem. Em termos da matemática, a gente sabe que a porosidade é igual ao volume de vazio sobre o volume total vezes 100. A porosidade consiste em quê, pessoal? Em espaços vazios, poros, né, ou vacâncias que existem entre as partículas sedimentares, mas também pode estar associada às fraturas nas rochas ou até mesmo na dissolução sofrida após um evento diagenético. Normalmente, esses tipos de porosidade estão associados às rochas específicas. Então, a porosidade intergranular está presente nos arenitos e solos, enquanto as porosidades em fratura são mais comuns em rochas como basalto, granito e gneiss. Gneiss, quem não lembra, aí, é o nosso agregado graúdo, ou também um granito, a gente pode utilizar também, mas é geralmente gneiss. Já a porosidade formada pela dissolução, a kárstica, é comum nas rochas carbonáticas, como os calcários. Alguns valores comuns de porosidade são os seguintes. Solo, em geral, ele tem uma porosidade de 55%. Né? O cascalho, de 20% a 40%. A areia, de 25% a 50%. A argila, de 50% a 70%. O arenito, de 5% a 30%. Calcários, dolomitos, de 10% a 30%.
basalto fraturado de 5% a 40%. Vai variando bastante aí. Ai, ai. A outra porosidade hidrogeológica de extrema importância é a permeabilidade, que se refere à qualidade da rocha em possibilitar a transmissão do fluido. Porosidade, perceberam, é uma razão entre volume de vazios, né, porosidade, poros, vacâncias, espaços vazios, sobre o volume total da sua matéria-prima, sobre o volume total do seu material. A permeabilidade não. A permeabilidade é justamente a capacidade daquele fluido, daquele líquido, se movimentar entre esses espaços vazios. Essa variável depende da comunicação existente entre os poros, de forma somente os poros conectados permitem que a água movimente-se em subsolo. Em alguns livros, os termos permeabilidade e condutividade hidráulica, seria o CAI, aparecem como sinônimos, o que representa um equívoco, né? Condutividade hidráulica normalmente é expressa em metro por segundo, depende não somente da propriedade do solo, mas também do fluido que escoa no meio poroso. Porque a permeabilidade, pessoal, a gente depende somente do solo, né? A condutividade não, ela depende do solo e também da natureza do fluido. Se tratando da unidade hidrogeológica, a gente vai falar sobre aquífero, aquiclude, aquitarde e aquífugo. O aquífero, quais são as características dessa unidade hidrogeológica? Unidade capaz de armazenar e transmitir água subterrânea em quantidade suficiente para o abastecimento, né? Exemplo, o arenito Botucatu, ou também o aquífero Guarani. O aquiclude é unidade que, muito embora consiga armazenar água, não possui a capacidade de liberá-la devido à sua baixíssima permeabilidade. Argila sedimento ou argilito, que é a rocha. Aquitarde, ou aquitarde. É unidade capaz de armazenar água, no entanto, a liberam muito lentamente, pois possuem porosidade e permeabilidade baixas. O arenito com matriz argilosa, por exemplo, é um exemplo de aquitarde. E o aquífugo é uma unidade que não possui capacidade de armazenar e tampouco de transmitir água, pois não há porosidade e permeabilidade. O basalto sem fraturas, por exemplo. À medida que a água vai preenchendo os poros das rochas ou solo, os espaços vazios vão ficando saturados em água, preenchendo toda a sua porosidade. Isso acontece desde a base da unidade armazenadora em direção ao topo, até que se atinja um determinado limite. Essa distribuição da água em superfície divide os aquíferos em duas zonas, né? A zona de aeração, onde os poros são ocupados por ar, zona de saturação, onde 100% do espaço poroso é preenchido por água, e cujo topo delimita a chamada superfície freática. Entre essas duas zonas, desenvolve-se uma franja capilar, região no qual a água ascende por tensão superficial, aderindo à superfície dos minerais, um fenômeno similar ao que acontece quando encostamos levemente uma folha de papel sobre a água. A franja capilar é justamente essa interseção aí, essa delimitação entre água suspensa e água subterrânea. Então, nós temos a zona de aeração logo em cima, nós temos o lençol freático, que é basicamente na franja capilar, e nós temos a zona de saturação. A separação é justamente nesse sentido aí. Além disso, pessoal, se analisarmos os aquíferos, podemos distingui-los de acordo com a pressão que a água presente em seus poros está submetida. Então, existe uma pressão diferente em cada tipo de aquífero, né? Nós temos a água ali retida no poro, e essa pressão que está incidindo sobre esse material, ela classifica o tipo de aquífero.
Sendo assim, existem os aquíferos livres, suspensos, confinados e semi-confinados. Vou até colocar isso aqui em negrito. Negrito e tchau. Ô, pessoal, aguarda só um pouquinho que eu vou encher a garrafinha de água, porque minha boca já tá, a garganta tá ficando seca. Consigo. Prontinho, vamos lá, pessoal. Então, eu estava falando sobre a gente consegue distinguir os aquíferos de acordo com a pressão que a água presente nos espaços vazios está submetida. Nós temos aí os aquíferos livres,
suspensos, confinados e semi-confinados, tá bom? Os aquíferos livres são aqueles nos quais a água está submetida à pressão atmosférica, né? Então, como ele está livre, superfície diretamente aberta aí para a atmosfera, então existe um equilíbrio de pressão e a água está submetida à pressão atmosférica. E dessa maneira, restringe-se a profundidade rasas e no máximo algumas dezenas de metros, né? Isso aí não vai interferir muito na pressão que está exercendo ali. Os aquíferos suspensos se instalam sobre o aquitáride, os aquitardes, ou aquífugos, formando camas aquíferas restritas acima de um nível freático principal. Já os confinados ocorrem em situações no qual o aquífero está limitado no topo e na base, ou seja, você tem um limitante embaixo e um limitante em cima, confinando aquele aquífero mesmo, por duas unidades pouco permeáveis ou impermeáveis, ou seja, tem uma rocha embaixo e uma rocha em cima, está confinado ali. Fenômeno comum em aquíferos profundos. O aquífero semi-confinado ocorre quando a unidade acima do aquífero permite uma drenagem vertical da água que alimenta o aquífero subjacente, ainda que limitado por uma base impermeável. Esse comportamento da água, alimentando o aquífero a partir do movimento descendente das águas, não é o único movimento que a água exerce. No subsolo, a água também se desloca lateralmente, né, no sentido horizontal, dentro da zona de saturação, mesmo que de maneira mais lenta que as águas superficiais, obviamente. O que aconteceu aí que Leonardo falou sobre o açaí? Então, pode ter ocorrido uma saturação e a água, como a gente está vendo aqui, ela se movimenta lateralmente, ou seja, na horizontal, dentro dessa própria zona de saturação, mesmo que de maneira mais lenta do que a água superficialmente lá exposta. Assim como nas águas superficiais, a própria água subterrânea também se movimenta pela diferença de gradiente hidráulico, né? Ou seja, a razão entre o desnível, ou a altura, e a distância horizontal, o ΔL aí, entre dois pontos onde o nível é medido. No entanto, nas águas subterrâneas, é imprescindível considerar a influência exercida pela permeabilidade e pela viscosidade e densidade da água. Essa relação foi investigada por Henry Darcy em 1856, que formulou a equação base de hidrologia dos meios porosos. No experimento, o estudioso, o cientista, analisou como era o desenvolvimento da vazão que passava por um cilindro de área determinada e um determinado comprimento, considerando diferentes gradientes hidráulicos. Então, ele chegou justamente essa equação. Ele observou que a vazão específica é diretamente proporcional à condutividade hidráulica ou à permeabilidade, se considerado o mesmo fluido, de maneira a expressar a seguinte equação, ou seja, a vazão específica vai ser igual a K. Quem é esse K? K vai ser uma constante que nós vimos anteriormente, multiplicado por ΔH, variação de altura sobre o comprimento, ou vazão sobre área. Vai ser igual a K. Por quê? Porque o Qzinho, isso aqui, ó, essa vazão específica, ela é igual a vazão sobre área. Professor, perdeu o áudio aí, viu? Não fui eu que... Foi o slide que demorou de passar mesmo. Eu fiquei esperando. Então, nesse caso, o K seria o coeficiente de permeabilidade, que representa a facilidade de um meio poroso em transmitir o fluido. Então, se ele é menos permeável, ele conduz o fluido de forma muito mais eficiente. Considerando alguns materiais terrestres, temos que esse coeficiente varia de 0,5 a 0,15 centímetros por dia para materiais permeáveis, como areia mal selecionada, e até valores maiores de 100 metros por dia, como em cascalhos bem selecionados e sem cimentação entre as partículas. Beleza? Então, para rochas, os valores variam de poucas dezenas de centímetros por ano, litotipos, né, pouco fraturados, até
mais de 1.000 metros por dia em rochas calcárias dissolvidas. É o coeficiente de permeabilidade, exatamente isso. Então, na prática, a medição da condutividade hidráulica é realizada em campo, a partir de métodos específicos que se utilizam de poços perfurados sobre o solo ou rocha para a obtenção dessas informações. Um dos métodos mais utilizados é o denominado de slug test, o slug test, né? Cada um fala de uma forma. Que consiste na inserção de um bastão de peso padronizado dentro de um poço, um procedimento acompanhado pelo monitoramento do aumento e posterior rebaixamento do nível da água durante um certo intervalo de tempo. Flávio já fez esse experimento, o slug test, Flávio? Se estiver ouvindo aí. Com esses parâmetros conhecidos, aplicam-se fórmulas como a de Rossberg. Ele é um alemão, se não me engano. A formulazinha aqui a título de informação, tá bom? Essa aí eu não vou cobrar, não, obviamente. Nesse caso, o K é o coeficiente de permeabilidade ou condutividade hidráulica. O R é o raio do revestimento do poço, né? O Rzão é o raio do poço. O Lzinho, L é comprimento do filtro do poço. O Tzão 0 é o tempo que leva para o nível da água cair 37% da variação inicial. Por que 37%, professor? Isso já é estipulado pelo próprio pesquisador. Adicionalmente, ao método de medição de condutividade hidráulica em campo, o comportamento da água subterrânea também é diagnosticado por meio de mapas potenciométricos. Esse mapa corresponde a um produto cartográfico gerado por meio de leitura de profundidade de nível de água subterrânea em poços, né? O que leva à determinação do topo da superfície freática. Eu vi uma vez um vídeo, eu procurei hoje bastante, não achei. Um vídeo que você muda as cores, tem um cara, tem uma bacia, um espaço com areia e uma luz incidindo sobre esse recipiente de areia. Então o cara vai movimentando essa areia com as mãos e a cor vai mudando de acordo com o nível da areia, né? Se a areia está mais alta, ela vai ficando mais escura, mais avermelhada, enquanto a areia mais baixa vai ficando azulada, esverdeada. Isso é um método, esse é um mapa potenciométrico, na verdade. Só que nesse caso a gente está utilizando isso para profundidade de água. Esse registro feito em no mínimo 3 pontos permite a espacialização da superfície freática e o estabelecimento dos pontos de igual profundidade, indicando para onde o fluxo subterrâneo está se deslocando, do mais alto gradiente hidráulico para o mais baixo. É igual a... o ar é um fluido, né? Todo mundo sabe, para quem não sabe, fica esse ensinamento de hoje. O ar, ele é considerado fluido, tá bom? A gente vai estudar aí mecânica dos fluidos, né? Fenômeno de transporte, hidráulica, hidrometria. O ar é um fluido. Então, quando você está falando que o fluido sai do mais alto gradiente para o mais baixo, é por isso que quando a gente está passando em frente a uma loja e essa loja tem ar-condicionado, você sente o ar gelado da loja, quem está fora. E quem está dentro não sente o ar quente na parte de dentro da loja, né? Só o ar gelado que você sente. O ar quente, se você estiver dentro da loja, você não sente. Por quê? Porque o gradiente hidráulico mais alto é onde está mais frio. O gradiente mais baixo é onde está mais quente. Bom, assim as linhas equipotenciais, ou seja, as linhas de igual cota da superfície freática, demarcam pontos onde o nível é o mesmo, enquanto as linhas de fluxo, que são desenhadas perpendicularmente às equipotenciais, representam a direção de escoamento. Assim, com o mapa potenciométrico e os dados de condutividade hidráulica do aquífero, é possível formar um diagnóstico quantitativo do deslocamento da água subterrânea. E assim, a gente consegue avaliar a movimentação efetiva de possíveis poluentes associados a essa água que nós estamos estudando. Então, além dessa dinâmica subterrânea, as águas subterrâneas guardam uma estreita relação com as águas superficiais. Afinal de contas, como nós vimos anteriormente, ambas são responsáveis
pela manutenção do ciclo hidrológico. Por exemplo, quando a superfície freática ascende em direção, né, tem uma ascensão em direção à superfície do solo, seja por qualquer razão, ela pode aflorar, gerando nascentes ou olhos d'água que dão origem a muitos rios e córregos. Então, nascente dos olhos d'água ali, ó, lençol freático, e a gente vai conseguir gerar alguns córregos, alguns riozinhos, algumas valetas de vazão dessa água mesmo. Contrariamente, em algumas ocasiões, o nível freático está muito baixo. O nível freático está muito baixo. Que é o próprio rio que contribui de forma a estabelecer esse aquífero. Dessa forma, nós temos duas contribuições possíveis e, consequentemente, duas terminologias distintas para os rios quanto à sua relação com as águas subterrâneas. A composição da água subterrânea reflete toda a trajetória que a água percorreu, desde sua infiltração até sua retirada por meio de um poço de abastecimento. Durante todo esse caminho, a água passou pelo solo, aumentando sua acidez e, portanto, diminuiu seu pH. Isso porque o solo é rico em matéria orgânica e gás carbônico, ou dióxido de carbono, né? Dois fatores que associados causam esse fenômeno de quase uma solução, uma tamponagem, né? Com isso, como a maioria dos constituintes mineralógicos dos solos e das rochas são mais suscetíveis à dissolução em águas ácidas, a água subterrânea incorpora em sua constituição íons provenientes dos minerais. Íons, todo mundo sabe que nós subdividimos os íons em cátions e ânions, né? Carregados positivamente são os cátions e carregados negativamente são os ânions. Então, dessa forma, águas subterrâneas que em sua trajetória passaram majoritariamente por rochas graníticas ou calcárias possuirão composição distintas daquelas que percolaram nas rochas basálticas, por exemplo, né? Nós temos aí os íons a depender do tipo de rocha que passou, né? A calcita, nós temos aí um cátion, Ca2+. A muscovita, nós temos o potássio aí. A biotita, nós temos o potássio e o magnésio. Já na apatita, nós temos o cloro aí, já é um ânion, tá vendo? Então, há muitos íons comuns, de forma que, quimicamente, as águas subterrâneas são compostas por ânions e cátions principais. Dentre os cátions, destacam-se o sódio, potássio, cálcio e magnésio. Inclusive, quando a gente vai fazer a análise de dureza da água, a gente analisa sempre cálcio e magnésio na água. Se estiver acima do limite, ela é considerada uma água dura. Se estiver abaixo do limite, ela é considerada uma água mole, né? Dura, obviamente, a gente não vai poder utilizar nem para potabilidade, né? Nem para a ingestão, nem também para outras finalidades. No caso de lavagem de frutas, né? Limpeza de alguns alimentos. Enquanto que dentre os ânions, os principais são o cloreto, sulfato, bicarbonato e nitrato. Além desses íons, pessoal, as águas subterrâneas sempre possuem uma determinada quantidade de bactérias heterotróficas, né? E coliformes fecais, totais, enfim, termotolerantes, embora esses últimos parâmetros indiquem a não potabilidade da água. Quando a gente fala de coliformes fecais, coliformes totais e heterotróficos, né, bactérias heterotróficas, a gente está falando justamente da não potabilidade, parâmetros que indicam a não potabilidade dessa água. Tá bom? Pessoal, por hoje, a aula já finalizamos o assunto de hoje. Se quiser voltar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, a gente bate esse papo aí, que a gente tem um tempinho ainda. A gente abordou hoje a parte de hidrologia básica e o fundamento da hidrologia, beleza? A gente viu essa questão de vazão, de movimentação do fluido, permeabilidade, porosidade desse material.
como lidar com esses aquíferos, né? Aquíferos reservados, aquíferos livres, aquíferos confinados e semi-confinados. Tudo isso a gente abordou na aula de hoje. Qualquer dúvida, à disposição aqui, até 9h30. Se quiser perguntar alguma coisa, quiser acrescentar alguma coisa na aula de hoje, fiquem à vontade. Professor, boa noite. Ainda vai haver aula prática de mineralogia? Mas sim, a intenção é que agora no início de dezembro. Tem que fazer um ensaio, e na verdade o ensaio que eu ia fazer com vocês nem era de mineralogia, né? É mais de solos, é mecânica do solo. Proctor normal, ensaio de plasticidade e limite de liquidez. Ô, professor. Olha lá. Essa aula prática deve ser já depois da avaliação da unidade, né? Escutou? Tô ouvindo. Exatamente. Aí tem que dar aula da avaliação. Ah, certo. E aí também, no caso, tu já vai disponibilizar esse slide lá no grupo. Eu falo assim, para quando chegar na hora H, né, da prova, a gente já ter todo esse conteúdo. Ah, sim, exatamente. Ah, certo. Então a aula já finalizou, né? Hoje. Tá. Pronto, então boa noite e bom descanso. Eu tô saindo aqui. Boa noite, professor. Valeu pela aula. Bom descanso. Para pegar essa interação aí todo mundo. Bem melhor.